Fala pessoal, Caio Vinícius aqui, e nesse vídeo você vai aprender a como criar sombras extremamente realistas utilizando o recurso 3D do Photoshop. Tudo certo? Então, bora pro vídeo! Maravilha, então vamos lá. E o processo da gente criar a nossa sombra para essa imagem, ele é bem mais simples do que algumas pessoas pensam, né? Então, existem alguns casos que a gente consegue criar a sombra de uma imagem como essa simplesmente usando o próprio formato da camada. Então, eu poderia simplesmente carregar uma seleção segurando Command ou Ctrl, clicando em cima da camada, né, da máscara, e com essa seleção carregada, eu poderia vir aqui, carregar uma curva, deixar essa curva um pouquinho mais escura, e aí brincar com a perspectiva, né, Command T ou Ctrl T, e começar a esticar isso aqui para um lado e para o outro e tal. Só que o que acontece? Em algumas perspectivas, isso aqui não vai funcionar muito. Então, a gente vai usar um recurso um pouquinho mais avançado, mas que traz um resultado bem melhor. Então, vocês podem ver aqui embaixo no pé, a sombra não encaixou, enfim. Nesse caso aqui, não é o mais recomendável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o recurso do 3D que o Photoshop tem. E não precisa assustar, eu sei que quando a gente fala de 3D, muita gente já fica com medo, mas pode ficar tranquilo que vai ser bem suave trabalhar com 3D aqui no Photoshop. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente precisa transformar esse nosso modelo em 3D. Só que eu não preciso exatamente das texturas dele, eu só preciso do formato. Então, a gente vai carregar essa seleção, segurando Command ou Ctrl, ele vai carregar essa seleção. E aí eu vou criar uma nova camada, e com essa camada, dessa nova camada criada e com essa seleção já carregada, eu vou preencher isso aqui com alguma cor sólida. Então, eu vou preencher isso aqui, pode ser de branco mesmo, beleza? Então, Option Delete ou Command Delete, para quem utiliza PC, Ctrl Delete ou Alt Delete para fazer o preenchimento, Command D ou Ctrl D para tirar a seleção, e agora eu tenho isso aqui, tenho esse shape do modelo, beleza? Então, eu vou até renomear isso aqui, ó, a gente vai renomear isso aqui para extrusão, que a gente vai ter que extrudar isso aqui. Beleza, então seleciona essa camada da extrusão, vem aqui no menu 3D e você vai vir nessa opçãozinha aqui, ó, nova extrusão 3D a partir da camada selecionada. Então, New 3D Extrusion from Selected Layer. E aí ele vai perguntar se você quer mudar a sua workspace para workspace de 3D, pode dizer que sim, depois a gente volta. E maravilha, você está dentro do ambiente 3D do Photoshop. E aqui não precisa preocupar, a gente não vai usar tudo que tem aqui. A gente só vai usar alguns recursos que a gente tem aqui no nosso painelzinho de 3D e alguns recursos de navegação. Então, se eu começar, eu estou com a ferramenta de orbitar. Se eu clico, seguro e arrasto aqui, eu começo a orbitar o meu elemento 3D. E não é isso que eu quero. Eu quero orbitar a minha câmera para conseguir encaixar essa extrusão de acordo aqui com o modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, Current View, ou visão atual, e agora eu vou orbitar, e agora eu estou orbitando a minha cena inteira, beleza? Então, eu venho aqui e ajusto para ficar bem próximo aqui da imagem. Beleza, não precisa ficar 100%, até porque não vai ter como mesmo, certo? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui, eu posso até fechar isso aqui, para ficar mais limpo. Isso aqui é a nossa extrusão. Então, eu posso selecionar a nossa extrusão e diminuir a profundidade dessa extrusão aqui em cima, no Extrusion Delphi, que é a profundidade da extrusão. Então, vocês podem ver que isso aqui está gigante, olha só. E aqui eu consigo ver, ter uma visão de cima. Então, eu vou diminuir isso aqui, vai ficar bem mais fininho. Olha só, tá bem mais fininho, né? Bem mais fácil agora. E a sombra já começa a melhorar. Perfeito. O que eu preciso já de cara prestar bastante atenção? A direção que está vindo a luz da minha cena, da minha imagem original. Então, a luz está vindo aqui da esquerda. Maravilha. Só que, no nosso caso, a sombra ela está no lado errado, né? Ela deveria estar vindo para cá. Mas é porque a nossa luz está vindo do lado errado. E a nossa luz é representada por esse pontinho aqui. Mas calma que a gente vai chegar lá. Para facilitar nosso trabalho, o que a gente vai fazer? A gente vai desligar essa opçãozinha, a gente vai, na verdade, habilitar essa opçãozinha Invisible para desligar a camada branca e manter somente a sombra. Então, seleciona aí a extrusão, ou o nome que você deu, né? E vem aqui em Invisible, que aí você desliga essa parte branca e só a sombra fica ligada. Maravilha! O que eu quero trabalhar agora? A luz. Então, clique em cima da luz, que a gente tem aqui, Infinity Light. Por padrão, ele vem com uma luz. E aqui você vai poder trabalhar a direção dessa luz. Então, eu posso, olha só, jogar ela para cá ou para cá.
que é o que acontece, né? Então, nesse caso, a luz está vindo daqui. Então, olha só, olha a sombra lá acompanhando. E aí você pode regular também a altura dessa luz, se ela vai ficar mais alta ou se vai ficar mais baixa, né? Aquela luz que vai gerar aquela sombra mais esticada, aquela sombra comprida e tal. Nesse caso, fica a seu critério aí escolher, mas nesse caso eu vou trazer uma sombra mais ou menos assim, ó. Acho que aqui já tá legal. Uma sombra assim, ela não precisa ser tão esticada. Acho que aqui já tá legal. E outra coisa que você pode fazer, né? Ainda falando de luz e sombra, você pode alterar a cor da luz. Então, sei lá, quero colocar uma luz vermelha, mas aí você tem que saber que a sua sombra também vai acompanhar, certo? Nesse caso, a luz aqui, ela tá branca. Então, deixa ela branquinha, só para você saber que você tem essa opção. E aqui você tem a opção de suavizar essa sombra. Então, se eu dou um zoom aqui, ó, ferramenta Z, vocês vão ver que a sombra ela tá bem durona, né? Então, eu tenho essa opção de vir aqui, deixa eu voltar aqui no 3D. Então, eu tenho a opção de suavizar essa sombra. Só que quando eu suavizo essa sombra, eu preciso ter em mente que o meu cálculo de render vai ser um pouco mais demorado. Então, o que eu costumo fazer? Geralmente, cara, se eu tenho muito tempo, eu deixo uma suavização maior e aí eu deixo um tempo de render maior. Mas o que eu faço geralmente, eu quero fazer uma prévia, fazer um layout, eu deixo isso aqui em 0. Vou ter essa sombra mais craquelada, beleza? E aí, eu corrijo isso depois nos ajustes finais que a gente vai ver. Mas, sei lá, você vai fazer isso aqui, né? Cara, eu já quero fazer a sombra bonitona. Então, coloca aí um valor mais alto, sei lá, 5 e vai testando para ver. E aí eu vou te dar uma dica. Para facilitar o seu tempo de render, você vai selecionar somente a área que você quer renderizar, porque senão ele vai renderizar a cena inteira. E se ele renderizar a cena inteira, vai demorar pra caramba. Então, o que você faz? Pega a ferramenta de seleção e aí você vai selecionar só a área da sombra que você quer renderizar. Selecionou? E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, que é o botãozinho de render. Então, essa seria a primeira opção, quando você vai suavizar a sombra e vai renderizar. No meu caso aqui, como a gente está nessa aula e não vai dar tempo de eu renderizar isso aqui, porque vai demorar muito, como eu estou gravando tela, eu vou deixar isso aqui zerado e eu vou suavizar isso aqui manualmente. Então, aqui para mim, tá tudo ok. Cara, eu não tenho mais nada o que mexer. Se você for renderizar, eu já mostrei o processo. Se você não for renderizar, assim como eu não vou, a gente vai fazer o seguinte. Vou sair aqui do 3D e venho aqui para Layers, para camadas, certo? E aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho as mesmas camadas. Tem o fundo, tem o recorte e tem essa extrusão. Só que ela tá como um objeto 3D. O ícone tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Botão direito e vou rasterizar esse 3D e ele vira uma camada normal. E aí eu vou voltar a minha workspace, vindo aqui em Window ou janela, o workspace, o área de trabalho, e vou voltar aqui para o que eu uso, que é o Essentials. Maravilha. Então, eu tenho aqui agora essa extrusão. Cara, isso aqui pode ser uma sombra, pode ser uma seleção para eu carregar uma sombra. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente segurar a tecla Command ou Ctrl e clico em cima. Ele vai falar que não conseguiu selecionar direito, porque não tem 50% dos pixels visíveis, mas pode acreditar que ele já selecionou. Posso tirar a visualização. E aí, com essa seleção que você não está vendo, você vai criar uma nova camada de ajuste de curvas. E olha só a seleção que você não estava vendo, ela aqui, ó. E aí, eu posso pegar essa curva e abaixar, que ele já vai gerar a sombra. Olha a sombrinha aí. Pô, Caio, mas a sombra tá fraca. Então, segura o Alt ou Option, clica na máscara, entra no modo de máscara. E tá fraca porque isso aqui, para ficar mais forte, tinha que estar branco, né? Para ter um contraste maior. Então, Command L ou Ctrl L, você entra nos níveis e você pode pegar o slider das áreas brancas e trazer ele para cá, que vai ficar mais branco. E agora o efeito vai ficar mais forte, beleza? E aí você pode controlar a intensidade por aqui. Eu não recomendo que você controle pela opacidade. Recomendo que você controle pela curva, beleza? Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim. E aí, como a gente não renderizou, tem esse problema aqui, né? Então, como que a gente corrige esse problema? Cara, vem aqui nas propriedades da máscara e joga um feather aí de 1 pixel. Vamos ver? 1,5. Beleza, já resolveu o problema. Maravilha. Só que agora eu tenho outro probleminha, que é encaixar isso aqui, ó. Isso aqui não ficou legal. Preciso encaixar isso aqui embaixo do tênis do modelo. E daí, cara, existem várias ferramentas, várias técnicas para fazer isso, mas é o que eu acho mais simples, é usar Smudge Tool, que é esse dedinho aqui, ó, que fica junto com a Blur e a Sharpen Tool. Então, Smudge Tool.
E aí eu vou deixar aqui a força dela, vou deixar em 100% e vou diminuir o tamanho dela. A dureza eu vou deixar mais ou menos 50%, 60%. E aí eu só vou puxar, ó, essa sombra para trás do tênis. Aqui embaixo a mesma coisa. E olha lá. Nesse caso, essa área aqui eu acho que nem precisa dela estar aqui, cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar isso aqui com laço. Como eu estou trabalhando com a máscara, preencho essa área de preto para esconder. Posso pegar a Smudge de novo e só empurrar esses pixels aqui para de trás do tênis. E aqui a mesma coisa. Pô, aqui não chegou, né? Então posso trazer com a Smudge ou eu posso simplesmente pegar o laço de novo, ó, e fazer essa seleção aqui e preencher isso aqui de branco. Vamos ver? Ah, não ficou legal porque tá com a tonalidade diferente. Então, vamos com a Smudge mesmo. Então, pego a Smudge e vou trazendo essa informação para debaixo do tênis. Posso dar uma corrigida nessa curvinha. Beleza. Essa parte aqui posso tirar, né? Sobrou. Preencho isso aqui de preto. E tá aí a sombrinha pronta. Sombrinha em 3D do nosso modelo. Daí, caso você queira dar mais uma melhorada, você pode fazer a oclusão aqui dessa sombra. Como seria isso, né? Você pode criar uma nova camada, renomeia aí para oclusão, e aí você vai selecionar, né, carregar a seleção da sombra que você já criou, segurando o Command ou Ctrl e clicando na máscara, vem nessa nova camada, pega o pincel, vou mudar isso aqui para normal, pega o pincel, vou usar pincel na cor preta aqui, só para fazer essa oclusão. Beleza, opacidade aí em 30%. Se você usa mesa digitalizadora, habilita o transfer para você ter uma transição mais suave. Com o transfer ligado, posso até aumentar a opacidade, aumentei para 50%. E aí você vai pintar aqui, ó, aquela área mais escura, que é a sombra de contato, né? Que é onde o elemento encosta com a superfície. E aí gera essa sombra mais marcada, que é a oclusão. E aí eu posso trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Aqui nesse caso nem vou fazer, poderia pintar um pouquinho aqui, mas aqui não vai precisar. Eu posso só marcar um pouquinho mais de sombra aqui, para ficar um pouco mais escuro. Command D ou Ctrl D para tirar a seleção. E tá aí. Então antes da oclusão e depois. E antes e depois da sombra. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. E espero aí que vocês façam novos testes, usem novos elementos, pessoas, objetos, enfim, para testar e realmente dominar e entender como funciona esse universo das sombras criadas através do 3D do Photoshop. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Bom, então é isso, espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e tô deixando aqui embaixo do vídeo também o link para você fazer parte do meu grupo exclusivo no Telegram. Então só clicar no link e eu te vejo lá no grupo. Então é isso, grande abraço, tamo junto, valeu!